Pregador civilizado, Leonard Ravenhill. A pior coisa que pode acontecer a um pregador é ele se tornar civilizado. Ele não possui mais nenhum valor, nenhum valor. Eu escolheria Leonard Ravenhill no lugar de 20 calvinistas mortos. Uma coisa que sei sobre Leonard Ravenhill é que ele era perigoso. Ele era perigoso. Atualmente, considere sadicamente, se você disser que as pessoas devem tomar a cruz, isso será vão. Não diga aos jovens sobre a cruz, isso irá desencorajá-los. O quê? Eu sugerindo que Jesus não era esperto? Se você quer ser meu discípulo, diga adeus ao mundo e tchau. Veja, quando as pessoas nascem de novo hoje em dia, elas não se separam do mundo. A maioria são como aqueles que seguiram os pastores que se desviaram em Israel. Tem um pregador local que diz que a história de Jonas é uma história de peixe. Mas é claro que é. Não é sobre um macaco, não é mesmo? Ele apenas se referiu que havia algo suspeito. Foi o que ele quis dizer, o que não é verdade. Porque Jesus disse, ele não nega a palavra de Deus. Um homem que nega a palavra de Deus deveria renunciar e vender hambúrgueres. Aquele que começou como um crente e se torna libertino deveria sair do púlpito. Eu o despediria se eu tivesse poder sobre aquele homem. Eu digo isso com todo respeito. Não é muito difícil fazer gravações e roubar as pessoas. Não é muito difícil fazer livros, escrever livros. Mas diga-me, onde está o homem que pode trazer fogo dos céus hoje em dia? Muita gente ouve nossas gravações e quase todo dia as pessoas nos escrevem perguntando: você vai escrever outro livro? Você vai nos dar um livro sobre cristianismo? Você vai nos dar um livro sobre adoração? Não é necessário muita coragem para sentar em uma escrivania e olhar para as referências em minha Bíblia e analisar coisas que nascem em meus pensamentos. Mas se eu estiver desviado do caminho, entende? Isso não significa basicamente crescimento de cinza, de podridão. Lembra-se da Igreja Católica Romana? Nós não temos falsos profetas. E o mormonismo? E os testemunhas de Jeová? Nós temos mais falsos profetas neste país ou na Inglaterra hoje em dia do que essas pessoas jamais ouviram falar. E você me diz que há um altar construído lá? Tem um guru que sai das paredes lá, toda hora do almoço, e amontoa 2.000 estudantes ao seu redor. Venha e sente-se ao redor desse paroleiro e escute. Como um homem ateu e herege pode magnetizar bases, vontades e costumes que nem Deus consegue? O apóstolo Paulo disse, a minha palavra não consistia em sabedoria persuasiva, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Você sabia que quando ele caiu de joelhos antes, ele voltou e reconstruiu o antigo altar? Nós não queremos voltar para os velhos votos, velhos comprometimentos. Todos nós somos tentados a fazer coisas novas. O Senhor sabe que os quebramos, os votos, em algumas semanas. Cristianismo não foi medido pelo equilíbrio e expectativas. O cristianismo foi testado, julgado difícil e rejeitado. Alguns de nós vencemos isso e estou contente. Deixe-me dizer, eu sempre digo, eu não sei onde você está espiritualmente. Mas há alguns homens que andam com Deus, que não sabem o que poderia ter sido após anos se eles estivessem se cuidando. Sabe o que aconteceu? Quando eles nasceram de novo, foram colocados em um congelador. Há um velho ousado, o último da linha batista, Billy Sunday. Ele escreveu o prefácio para o meu último livro, é um grande personagem. E ele disse a algumas pessoas onde ele mora, em Greenville, Carolina do Sul. Ele disse isso vivendo no século passado. Ele disse, um homem não pode vender congeladores, pois o mundo está lotado de cubos de gelo. E ele disse, é isso que você faz com um congelador. Você pega a sua tomada e liga, mas não tem energia. Então ele não ganhou muito. Mas posso até imitá-lo no que ele disse. O meu país. Nós temos os maiores congeladores na América. Eles possuem até compartimentos superiores neles. Não fui eu quem disse isso, mas sim um batista.
Mas não os traga aos nascimentos e coloque-os em um congelador. A igreja nunca teve tanto equipamento quanto agora e nunca teve tão pouco poder. Nunca teve tão pouca unção. Nunca tão poucos milagres, nunca tão pouco a presença de Deus. Como eu disse antes, qual foi a última vez que você trocou seu café da manhã de domingo para ir à igreja? Oh, bela maravilha, majestade de Deus, glória de Deus, onipotência de Deus. Nós sabíamos o que aconteceria, levanta, senta, aí vem outra cantoria, sente-se um pouco mais, agora o cubo está secando, coloque mais gelo dentro dele, e agora temos um novo pesar. Temos profetas que gastam o tempo que seria necessário para despertar o mundo jogando conversa fora. O que é ter todas as máquinas do mundo e você não poder controlá-las? Eu não me importo se você tem um Volkswagen ou mesmo um Rolls Royce. Tudo depende de uma coisa. Quando você se senta em um carro, você dá direção. Se o carro não liga, você está acabado. Mas você pode ter seguro, talvez o carro mais fino, com as melhores condições. Mas você precisa que ele ligue para poder dirigi-lo. Mas olhe para todo o equipamento da igreja. Se o fogo do Espírito Santo realmente veio sobre a igreja hoje em dia, nós poderíamos ganhar o mundo em 6 meses. Sem acabar com ele. Eu fico um pouco hostil com diáconos e pastores que decoram alguns pontos e as pronunciam em escolas bíblicas. Mas não leram a Bíblia mais que uma vez por semana. E alguns de vocês vieram de lares que não têm costume de ler a Bíblia diariamente. Então, por que lançar pedra nos russos ou em qualquer outro? O julgamento deve começar na casa de Deus. Não é o meu irmão, minha irmã, é eu, ó Deus, que precisa orar. Este homem foi açoitado 195 vezes. Ora, digamos, 5 vezes 40 menos 1 é igual a 195 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Eu não tenho nenhuma personalidade maravilhosa. Ele diz até para Corinto. Eu acho isso muito feio. Eu acredito que ele tinha que passar por isso, ser apedrejado, açoitado, quebrado. Em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, com frio e nudez. Vamos lá, relaxe, tome um pouco de vinho. Quem diz isso está fugindo dos sofrimentos de Cristo. Ele murmura sobre isso? Não. E diz, uma coisa não é dizer nada, e alguém para piorar as coisas. Te coloca em um buraco fétido e te deixa lá por dias, semanas, meses e anos. Mas ele diz, a coisa que mais me machuca é isso. Aquele feiticeiro veio sobre mim. O que foi isso? Você se lembra? Aquele feiticeiro veio sobre mim diariamente. O que é? É o terror de todas as igrejas. Você acha que tem problema com seus filhos? E quanto ao homem com várias igrejas para cuidar, de volta de viagem, sem revelação, por ainda não tinha Bíblias. Deus tem pena de nós. Primeira sexta noite aqui eu preguei sobre Elias. E quando penso naquele homem, em tudo o que ele fez, sem nunca ter tido uma Bíblia. Todos os heróis arrolados em Hebreus, nenhum daqueles homens tiveram uma Bíblia. E você e eu temos tudo o que Deus tem para dizer ao mundo. Eu gosto do hino, que firme alicerce. Tudo o que ele poderia ter dito a você, ele já disse. Mas eis um homem que diariamente visava a eternidade. Isso é o que ele diz no capítulo que lemos de 2 Coríntios 5. O amor de Cristo nos constrange, e sabendo o temor que se deve ao Senhor. Nada desse amor sentimental e comercial. Deus é justo e santo. Deus fez um grande investimento em você.